Graça e paz, meus irmãos. Hoje, dando sequência à nossa análise bíblica, sexta-feira, dia 6 de outubro, estamos falando de até os confins da terra, a grande comissão que Jesus nos fez, certo? E hoje a leitura bíblica diária está em Gênesis capítulo 12, no versículo 3. Eu vou ler com os irmãos. Gênesis capítulo 12, versículo 3 diz assim: Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meus irmãos, a lição bíblica ela está completamente interligada em todos os aspectos e versículos que estão sendo abordados. Nessa lição 2, principalmente, está bem mais característico isso, porque um está fundamentando o versículo seguinte, ok? E para que a gente possa entender a dimensão e da grandeza do amor de Deus por nós, seres humanos, eu quero ler mais alguns versículos para vocês compreenderem o que Deus fez por nós. Vamos lá então em Gênesis 11, a partir do versículo 31, que diz assim: Tomou Terá Abraão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho. Arã, ele havia morrido, fazia pouco tempo. Continuando. E também a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para irem à terra de Canaã. Mas, quando chegaram a Arã, habitaram ali. Veja, que desde quando o filho de Terá morreu, Arã, Deus já colocou no coração de Arã aquele incômodo, aquela tristeza que ele sentia, Deus já colocou no coração de Terá para que ele saísse de Ur dos Caldeus, certo? Só que no meio do caminho, Terá para. Ele fica em Arã e se estabelece ali, né? Porém, na sequência, logo no primeiro versículo do capítulo 12 de Gênesis, Deus fala com Abraão. Com Abrão ainda, por enquanto. Vou ler com os irmãos. Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu seja uma bênção. Aí na sequência vem o versículo 3 que nós lemos: Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que maravilha. Deus então fala com Abrão. Correto? Deus fala com Abrão. Por quê? Por que Deus vai lá e trata com Abrão, então? Olha, Terá parou no meio do caminho. Ele estava indo para a terra de Canaã. E vocês vão ver que Abrão, ele vai para a terra de Canaã. Nós vamos ler alguns versículos na sequência, vocês vão compreender que era já o desejo de Deus que fosse para essa terra. Tá? Agora, o próprio Deus pegou e falou para Abrão: "Sê tu uma bênção". E muitas vezes, só a gente começar a analisar, muitas vezes Deus nos chama, o chamado que Deus nos fez, o compromisso que Ele nos apresentou para que nós assumíssemos, muitas vezes a gente não ouve o que Deus está falando, ou não dá devida atenção àquilo que Deus tem falado conosco. Sabe por quê? Porque é muito complicado você tomar o primeiro passo no escuro. Mas Abrão, ele tomou o primeiro passo. Quer ver na sequência? Versículo 4. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. Olha que interessante. Ele tomou atitude. Ele deu o primeiro passo no escuro. Porque ele acreditou em Deus. Muitas vezes nós vacilamos no de fato crer em Deus. E precisamos estar pronto a entender que o seu chamado é para a gente confiar plenamente. Vamos seguindo aqui. Vocês vão compreender agora que ele foi justamente para Canaã. Versículo 5. Abraão levou consigo Sarai, sua mulher, e Aló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido. E as almas que lhe apresentaram em Arã, acrescentaram em Arã, e saíram para a terra de Canaã. Olha o desejo de Deus sendo cumprido em Abrão. E olha o que fala aqui. E lá chegaram. Passou Abrão pela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Manre. Nesse tempo, estavam os cananeus na terra. Versículo 7. Olha que impressionante. Quando se entende o chamado de Deus e pela fé toma um passo de fé, de fato, demonstrando crer no Senhor, olha o que Deus faz. Versículo 7. Apareceu o Senhor Abrão e disse: À tua semente darei esta terra. E Abraão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Olha que impressionante. Quando a gente dá o passo de fé, quando Deus nos chama e a gente dá o passo de fé, Deus estabelece a bênção em nossas vidas. Olha que maravilha. Deus estabelece a bênção em nossas vidas. Agora, uma coisa que eu já cheguei até a comentar com alguns irmãos, que Deus, ele na verdade,
Ele chama Abraão, e aqui, quando ele fala, lá apareceu o Senhor Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. A tua semente. Não fala as tuas sementes. Olha só. Abraão edificou ali um altar. E ele diz aqui, anterior aqui, a tua semente darei esta terra. A tua semente. Ele não diz aos teus descendentes. A forma que Deus coloca, ele abrange quem? É uma profecia do próprio Jesus. Do próprio Jesus. Aqui Deus está falando assim, a tua semente, ou seja, ele estava separando um povo para ser sacerdócio real e colocou essa promessa de que viria o nosso Redentor. Olha que maravilha. Vamos mais à frente. Eu quero ler com os irmãos em Êxodo, no capítulo 19. Vamos lá. No versículo 5, diz assim: agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, embora toda a terra seja minha. Olha, eu vou ler novamente para os irmãos prestarem bem atenção. Aqui, Êxodo 19, Deus estava já com o seu povo separado. E aqui ia começar a todos eles seguirem a lei, os mandamentos que Deus tinha estabelecido a partir de Moisés. Então vamos ler novamente para vocês prestarem bem atenção o que Deus fala. Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Essa promessa era pelo povo de Israel. Para o povo de Israel, eles tinham saído do Egito e Deus estava prometendo isso se eles cumprissem, se eles entendessem a vocação deles e as ordenanças que Deus tinha dado. Então vamos lá, vamos seguir. Sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, embora, olha que impressionante, embora toda a terra seja minha. Ou seja, Deus tinha uma aliança com o povo de Israel. Porém, aqui ele confirma aquilo que ele já havia dito a Abraão. Que em tua descendência eu estabelecerei a redenção. Aqui ele está fazendo a mesma coisa. Porque ele deixa bem claro aqui, embora toda a terra seja minha. Mas vamos lá. Mais um ponto que eu quero que vocês prestem bem atenção. Versículo 6. Vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. São estas as palavras que falareis aos filhos de Israel. Nação santa era para o povo de Deus ali, o povo de Israel, ser sacerdócio real, nação santa. Ser uma referência para todo o planeta, para toda a terra, que Deus era com eles. E era para eles serem referência. Aí eu pergunto, eles cumpriram essa referência? Eles cumpriram e seguiram a referência? Não. Porque até hoje eles ainda estão com brigas políticas, brigas de terra. O próprio Senhor Jesus ele havia dito que ele veio para os seus, mas os seus não recebeu. Compreende? Então a gente vai começar agora a analisar qual é o chamado de Deus em nossas vidas. Vamos mais à frente. Agora vamos lá em 1 Pedro, no capítulo 2. Vamos lá comigo. 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 5. Preste bem atenção. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Irmãos, é tão maravilhoso a grandeza de Deus, o seu amor por nós, que aqui ele está mostrando que o quê? Que como Jesus, pedra viva, no capítulo 2 fala de Jesus, a pedra viva, a pedra de esquina que os edificadores rejeitaram. Os edificadores, quem que são? O povo de Israel não era para ser sacerdócio santo, nação santa, sacerdócio santo, uma referência para todo o planeta de quem é o Deus Todo-Poderoso e como ele trata as nações? Não era para eles serem assim? E eles negligenciaram isso e estão negligenciando até hoje, de uma forma que Deus, desde seu filho derramando sangue na cruz, como nós analisamos as lições anteriores, olha o que ele estabeleceu. Nós, como sacerdócio espiritual. Olha a tamanha bênção que Deus nos entregou. Vamos ler aqui na sequência, vocês vão ver que maravilha. Vós, também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Agora no versículo 9, diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa,
O povo adquirido, olha só, o povo adquirido para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou. Olha, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou. A chamou da onde? Das trevas para as maravilhosa luz. Deus nos tirou das trevas e nos deu a luz. O próprio Jesus, em nós. Se o Espírito Santo habita em nós, se você tem essa convicção de que o Espírito Santo habita em você, a luz habita em você. Ele nos tirou das trevas e nos deu a luz. Vamos seguindo aqui. Antes não eram povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Olha só, Deus tem um chamado em nossas vidas e Ele pede para que a gente vá e anuncie a sua verdade, o evangelho da paz, né? Como sal, a gente tem que trazer o tempero, o sabor. Como luz, a gente tem que iluminar o caminho dessas pessoas. De que forma? Com o Espírito Santo, compreendendo a palavra. Preste bem atenção. Se você conheceu o nosso Senhor Jesus Cristo e hoje o serve, Deus o chamou. Agora, você não sabe qual é a sua vocação? Pois saiba que quem tem que dar o primeiro passo é você. É você. Porque o nosso Senhor Jesus já fez, já cumpriu toda a lei. Quando ele na cruz disse, Pai, está consumado, cumpriu-se a lei nele. E agora, mesmo em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você compreendeu isso, você foi chamado. Olha que maravilha. Deus ele confiou a nós esse chamado de anunciar o evangelho, as boas novas. Então não fique preocupado qual é o seu ministério, qual é o seu dom, qual é a sua vocação ministerial. Não se preocupe com isso. Se preocupe em ouvir a voz de Deus e dar o passo, mesmo que você não tenha a certeza de onde é. Ele estabelecerá em você a verdade e da sua boca sairá a verdade, porque o Espírito Santo habita em você. Não tenha medo, tá bom? Bom, espero que os irmãos tenham compreendido cada análise que nós fizemos e que Deus estabeleça na vida de vocês a vida espiritual, porque vocês são nação eleita, sacerdócio espiritual. Nós estamos muito mais além do que a promessa feita ao povo de Israel, que é de herdar a terra. Lembrem-se, nós alcançamos grandeza maior, que é poder adentrar ao céu através do Santo Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo. Através do sangue de Jesus Cristo, seu Santo Espírito Consolador em nós, nos fazendo lembrar de todas as coisas que ele nos falou. Não é questão de capacitação, é questão de ouvir a voz do Senhor e dar o passo. Então creia. Creia, deixa Deus operar na sua vida, amém? Jesus continue abençoando vocês. Um abraço.